Aleluias. Com seus olhos fechados, talvez nessa noite você pode dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque por intermédio do seu sacrifício o Senhor trouxe esperança novamente para a humanidade. Talvez nessa noite você pode dizer: obrigado, Jesus, porque foi por intermédio do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário que hoje eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Obrigado, Jesus. Ó Papai querido, te glorificamos nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso. Quão maravilhoso é estar na presença do Senhor. Muitas vezes faltam palavras, Papai, para agradecer o Senhor, para exaltar o Senhor, para reconhecer os feitos do Senhor para com a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai. Ai, Pai querido, nessa noite também eu quero colocar a minha vida como um vaso na disposição do Senhor, nas mãos do Senhor. Usa-me nessa noite, Senhor, conforme a vontade, conforme o querer do Senhor. Traz nessa noite, Senhor, o alimento que nós precisamos. Coloca, Senhor, na mesa nessa noite que está preparado o alimento que precisamos, os ingredientes necessários para que o nosso corpo espiritual, para que a nossa vida espiritual nessa noite possa sair daqui completamente alimentada, fortalecida, com as vitaminas corretas, para permanecermos firmes na fé, firmes olhando para o Senhor, firmes rejeitando o pecado, firmes rejeitando tudo aquilo que não provém do Senhor. Fale conosco nessa noite, Senhor. Fale conosco nessa noite em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. Um versículo muito conhecido no meio da igreja, né? Mas muito profundo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado e mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Sinta-se à vontade na casa do Senhor, na presença do Senhor. Hoje mesmo eu estava lembrando um pouco da minha conversão, lá do início, quando eu converti. Minha conversão ela foi um pouco diferente. Eu lembro que eu sempre fui competidor, né? Mas naquele ano eu passei um momento difícil na competição, né? Tinha acabado de ganhar um campeonato de alto nível. E depois eu tinha dado uma queda, né? Naquele próximo ano. E ali eu estava orando. Orando não, na verdade, antigamente eu não sabia orar, mas orava da minha forma, né? Eu pedia para Deus me dar discernimento, né, para eu poder reestruturar, para eu poder colocar a cabeça no lugar e voltar, né, a trabalhar para que eu pudesse conquistar meus objetivos. E um determinado dia, então, saí de casa normal, o treino era à noite, fui para o treino, como se fosse um dia normal, e chegou ali no treino, né, no meio do treino, apareceu uma pessoa ali no meio do treino e falou assim: eu vim aqui hoje entregar um presente para uma pessoa que Deus tocou no meu coração para entregar o presente para essa pessoa, né? Só que eu não vou entregar agora, eu vou entregar no final do treino. Aí o treino acabou. No final do treino, essa mesma pessoa falou o seguinte: eu não vou entregar o presente para quem eu ia entregar, eu estou sentindo no meu coração de entregar o presente para outra pessoa, então eu vou ouvir a voz de Deus, vou entregar o presente para outra pessoa. E naquele dia, então, aquela pessoa foi e me chamou, né? Talvez alguns irmãos até conhecem ele. É o Rude, ele é caminhoneiro, né? Quem é que conhece ele? Conhece ele, André? Mora lá em cima ali, perto da casa lá da irmã Lília.
Rude. Ele chamou e falou assim: eu ia dar o presente para outra pessoa, mas vou dar o presente para você. Aí ele me deu um presente assim, um embrulho, né? Aí eu lembro que o papel era dourado, bonito. Eu abri aquele papel. Quando eu olhei, era um negocinho quadradinho assim, com o desenho do exército, né? Ele era militar. Eu falei: será que ele está me dando coisa do exército, gente? Aí quando eu abri, era uma Bíblia, né? Eu nunca tinha ganhado uma Bíblia de presente. Naquele dia eu ganhei uma Bíblia de presente. Aí no primeiro instante eu falei: o que eu vou fazer com essa Bíblia, né? Mas quando eu comecei a sair, ele ali falou isso, né? Depois de eu sair da academia, eu comecei a sentir Deus falando no meu coração. Eu comecei a sentir Deus falando que algo novo ia acontecer na minha vida. Eu comecei a ter clareza de algo de ouvir uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, né? E ali então naquele dia eu senti a vontade de ir para uma igreja. Aí no próximo treino, né, eu fui para a academia e falei: Senhor Túlio, eu quero ir lá na sua igreja. Onde é a sua igreja? Ele falou assim: a minha igreja é lá em cima. Se você quiser ir comigo, eu vou todo domingo, né? Porque ele tinha faculdade, então ele não ia dia de semana. Aí eu comecei a ir com ele nos domingos. Nos domingos então eu comecei a ir na igreja. Quando eu fui, o primeiro dia que eu fui na igreja, o pastor começou a pregar, parecia que ele estava pregando a minha vida lá, né? Eu falei assim: não é possível que o Túlio falou da minha vida para o pastor está falando da minha vida lá no púlpito, né? Mas naquele dia eu não tinha o discernimento ainda que era Deus que estava falando no meu coração. E ali Deus então falou no meu coração. Então eu voltei para casa, voltei no próximo domingo. E no próximo domingo eu senti vontade de voltar mais vezes. Até eu chegar um dia que eu falei assim: mas eu não posso ir só nos domingos, eu também quero ir durante a semana, porque não dá para o Túlio ir na semana, mas eu posso ir na semana, nada impede de eu ir na semana. Então eu comecei a ir na semana, comecei a criar amizade com outros irmãos na fé. Esses irmãos na fé então começou a fazer um processo, um trabalho comigo, né? Aonde eu vou abordar alguns pontos aqui também que Deus tocou no meu coração. Vou falar um pouco sobre esses pontos, a importância disso. E daquele dia em diante então eu tomei a decisão realmente de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador na minha vida, né? E graças a Deus, eu louvo a Deus que ela vai fazer 13 anos, são pouco tempo ainda, pouco tempo de caminhada, né? 13 anos na caminhada, mas eu espero que tenha muitos e muitos anos, chega a 20, 30, 40, 50 anos, se Jesus não voltar, né? Ou o Senhor não me chamar. Mas o que eu quero abordar nessa noite, né? É que existe uma promessa, que no início do culto nós falamos que existe uma promessa preparada para nós. Só que o interessante é que Deus ele fez essa promessa para mim e para você. E através de nós o Senhor ele quer esparramar, ele quer levar essa promessa para outras pessoas. Se um dia o Rude não tivesse entrado na academia com uma Bíblia, me entregado a Bíblia, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu teria tomado outras decisões na minha vida, talvez eu estaria em outros percursos. E ali Deus falava comigo hoje: talvez se você não anunciar a minha palavra para determinadas pessoas, talvez o rumo da vida dessas pessoas vai ser outro. Talvez essa pessoa que você não está falando a minha palavra para ela, talvez ela vai se tornar um traficante. Mas talvez se você falar da minha palavra para ela, talvez ela se torne um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande missionário, um grande pastor, um grande evangelista, um grande diácono, um grande homem que também vai servir na igreja, não vai fazer parte de nenhum ministério, mas vai ser aquele que ganha muitas vidas para Jesus. E ali então Deus estava me relembrando do propósito que Ele me falou lá no início, e que é uma missão que foi dada para a igreja. Então veio na minha mente esse versículo, né? Jesus então ali, depois dele ter cumprido o propósito dele, Ele desceu na terra, se esvaziou da sua natureza divina, Ele morreu na cruz, Ele completou o sacrifício dele. Depois Ele vai convidar os seus discípulos novamente e vai orientar ou dar um mandamento para aqueles discípulos continuar duplicando aquilo que Ele já estava fazendo. Então Ele chama os seus discípulos e fala: todo poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide por todas as nações, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os meus mandamentos, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, né, até a consumação do século. E talvez nessa noite você vai falar para mim: o que isso tem a ver comigo, pastor? Né, eu quero começar fazendo uma pergunta simples: quem aqui é discípulo de Jesus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Tem discípulo de Jesus? Não, misericórdia. Quem aqui é discípulo de Jesus? Ó, tem gente ainda que não levantou a mão, não. Quem é discípulo de Jesus? Discípulo de
de Jesus é todo aquele que crê em Cristo Jesus. Você tomou a decisão de crer, de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Nós começamos a passar por um processo de discipulado, né? E isso é muito importante na nossa caminhada cristã. Talvez se você não está no estágio de discípulo, não tem problema nenhum, mas você precisa tomar a decisão hoje de entrar nesse processo de ser discipulado pelo Senhor, né? Às vezes Deus vai colocar uma pessoa na sua vida para fazer um trabalho, um processo de discipulado na sua vida. E como que começa esse processo de discipulado, pastor? O processo de discipulado, ele sempre começa com o ganhar, né? O que é isso, o ganhar? Quando você prega a palavra para uma pessoa, aquela pessoa ela toma a decisão de conhecer Jesus. Ela fala: eu quero esse Jesus que você está falando. Eu quero esse Jesus para mim, né? E um dia isso aconteceu comigo, eu acredito que um dia aconteceu com vocês que estão sentados aqui nessa noite. Alguém pregou a palavra, alguém anunciou a palavra e você falou: preciso desse Jesus. Naquele dia entrou o primeiro estágio, que é o estágio de ganhar. E Jesus, quando ele andou na terra, ele fazia isso com destreza. Ele era muito simples e muito prático em ganhar vidas. Aonde Jesus passava, ele impactava pessoas. Aonde Jesus passava, ele atraía as pessoas para a presença dele. E o mais interessante é que às vezes você que está sentado aqui hoje, você vai falar assim para mim: pastor, mas eu não tenho nenhum discípulo. Talvez você ache que não tem nenhum discípulo, mas tem pessoas que te seguem. Tem pessoas que querem ser como você, tem pessoas que querem ter o que você tem. Só que elas fazem isso porque elas estão sendo atraídas pela presença do Senhor que está na sua vida. E às vezes a gente caminha uma vida, pastor Ricardo, na nossa cidade, assim: não tem nenhum discípulo, tem ninguém me seguindo. E às vezes tem pessoas que vêm pelo Evangelho através do seu comportamento. Tem pessoas que são alcançadas não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você vive. Tem pessoas que são impactadas pela forma que você vive. Olha que interessante. Às vezes aquela forma alegre que você é, aquele sorriso que você dá todos os dias, um abraço que você dá naquela pessoa, a pessoa fala assim: tem algo diferente nessa pessoa. O que tem nessa pessoa? Ela passa talvez meses tentando descobrir o que tem diferente naquela pessoa, até ela descobrir o que tem naquela pessoa é a presença do Senhor. E ela fala: eu preciso dessa presença na minha vida. Nos nossos dias existem muitas pessoas que estão andando tristes na nossa cidade. Pessoas que estão andando cabisbaixo, desanimadas, motivadas. E elas olham para você que tem Cristo Jesus e ela vê você uma referência na vida delas. Então, que nós também possamos ser como Jesus, ganhar através da palavra, mas ganhar também através da nossa forma de viver de forma simples o Evangelho. Quando eu falo viver de forma simples, eu quero ressaltar que nós precisamos sair, quebrar um paradigma religioso. Nós vivemos uma era, uma geração, onde a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando nesse local, mas eu falo a igreja geral, ela vive um padrão religioso. A igreja, ela vive um padrão religioso. Aí eu tenho que ir nos cultos aos dias. É claro que a gente vem no culto, né, para cultuar ao Senhor, para buscar a presença do Senhor. Mas as pessoas, elas se limitam em apenas vir aos cultos. Só que a caminhada cristã, ela vai além disso. A caminhada cristã, ela vai além. E hoje pela escola bíblica dominical com os adolescentes, eu até falava isso com eles, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui que estava pela manhã. Tem ninguém não? Estava pela manhã? Ninguém, só a Camila, né? Dos adolescentes, eles devem estar lá para cima. Eu falava com eles, né? Quem aqui já ouviu aquela frase assim: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse a você? Quem aqui já ouviu essa frase? Eu falava com eles: eu não concordo com essa frase. Aí eles falaram assim: pastor, mas por que você não concorda com essa frase? Eu falei: imagina que eu vou convidar o André para ir lá na minha casa fazer um almoço, André, e você vai lá na minha casa. Eu sou uma pessoa apaixonada com jiló. Eu não gosto de jiló não, só um exemplo, tá? Mas eu como, se tiver, eu como. Eu sou uma pessoa apaixonada com jiló. Só que o André não gosta de jiló. Aí eu vou lá e faço aquele pratão de jiló, né? Falo: André, eu vim fazer um jilózinho aí saboroso para você, meu irmão. Né? Como que você vai se sentir, André? Vai comer, mas vai ficar, né? Ou seja, eu estou fazendo para ele o que gostaria que fizesse para mim, sim ou não? Aí foi onde que eu aprendi que na caminhada cristã a gente faz para o outro aquilo que o outro gostaria que fizesse para ele, não aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Porque nem sempre o que eu quero que a pessoa faça para mim é o que a pessoa quer para ela, né? Então aí eu entendi isso na caminhada cristã. E às vezes é tão simples fazer isso. Isso começa dentro da nossa casa. Quando você está lá se relacionando com seu cônjuge, com seus filhos,
você está ofertando aos seus filhos aquilo que você gostaria que fizesse a você, ou aquilo que os seus filhos gostariam que você fizesse a eles? Eis a pergunta, né? Talvez é por isso que às vezes os filhos, os cônjuges não são alcançados. Porque às vezes a gente quer que faz algo para a gente, mas aquele algo não é agradável diante do cônjuge, diante dos nossos filhos. E aí, em vez de você atrair eles para perto de você, você faz o quê? Você distancia eles. E o mais importante é a gente fazer isso também, mas conforme a palavra de Deus, conforme a nossa bússola, conforme a palavra, né? Então a caminhada cristã ela é simples. A gente precisa viver assim aquilo que a gente é agradável para a gente, mas ao nosso próximo, né? A gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, mas a gente retribui ao próximo aquilo que o próximo gostaria que fosse retribuído a ele, né? E isso facilita a caminhada cristã, isso faz com que você atraia pessoas para a presença do Senhor, né? Mas aí você fala, tá bom, pastor, agora então eu vou começar a anunciar a palavra, né? Vou começar a pregar a palavra, vou começar a levar o evangelho para várias pessoas. E quando eu alcançar uma vida, o que eu faço? Aí é o segundo trabalho importante, que foi uma coisa que eu percebi que me fez crescer na caminhada cristã, né? É claro que eu tenho que crescer muito ainda, estou engatinhando ainda na caminhada cristã, mas foi uma coisa que me fez crescer muito na caminhada cristã, que foi o processo de consolidação com a pessoa que é alcançada. O que é o processo de consolidação com uma pessoa que é alcançada, pastor? Quando uma pessoa ela vem para a presença do Senhor, quando ela vem fazer a primeira visita dela na igreja, ela ainda não conhece muito pouco sobre Jesus, ela conhece muito pouco sobre a palavra, e ela precisa de algumas orientações básicas para ela começar a dar os primeiros passos na caminhada cristã. E quem que tem a missão de fazer isso? Ou você que ganhou essa vida tem que fazer isso, ou você direciona para uma pessoa experiente na igreja para ajudar essa pessoa. Porque senão essa pessoa ela vai começar a vir na igreja, ela começa a dar os primeiros passos na igreja, mas daqui a pouco ela não consegue firmar. Ela ainda não tem as informações da palavra, ela ainda não tem o conhecimento necessário para que ela possa caminhar de forma firme na palavra de Deus. Então foi isso que eu entendi. Eu lembro quando eu passei pelo processo de consolidação, eu lembro que teve um irmão, né? Minha esposa vai lembrar disso, né, mano? Eu lembro que teve um irmão que ele fez um caderninho, pastor. O pastor Ricardo, nesse caderninho ele tinha 8 lições, né? E ali tinha as lições de quando você aceita Jesus, que fala sobre a cruz, fala sobre o batismo, fala sobre o batismo do Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Ele tinha 8 lições. E o alvo principal não era apenas essas 8 lições. O alvo principal era eu passar com ele 8 semanas. E eu não sabia disso, pastor. Eu achava que o alvo principal da consolidação era o estudo. É claro que o estudo era importante, mas ele queria que eu passasse com ele 8 semanas. Dentro dessas 8 semanas ele ia fazer um acompanhamento comigo, pastor. Durante 8 semanas ele ia orar pela minha vida, ele me ia dar direção. Nessas 8 semanas ele ia fazer um trabalho de correção na minha vida, em cima daquilo que ele já tinha de experiência no Evangelho e principalmente da palavra. Foi aí que eu entendi a importância que nós temos de acompanhar uma vida que é alcançada. Adianta você ir lá pregar para o seu cônjuge vem para a igreja. Ok, mas e depois que ele vem na igreja? Qual é o comportamento que você tem com ele? Você ganha seu irmão, né, que não mora com você. Você mora, né, aqueles irmãos que já são casados, e você ganha o seu irmão para Jesus, ele vem para a igreja. Mas e depois? Ele não pode estar apenas nos cultos de domingo. Precisa ser feito um trabalho com ele, um trabalho para fortalecer ele na caminhada cristã, até ele começar a dar os primeiros passos sozinhos, né? Quem aqui, todo mundo aqui sabe, quando a gente se converte de pouco, a gente passa uma dificuldade muito grande, a gente começa a caminhar e parece que o céu se escurece diante da nossa vida, não é assim? Parece que tudo puxa para trás, tudo dá errado, o inferno inteiro se levanta contra a nossa vida, não é assim? Da mesma forma é contra a vida daquela pessoa que está começando a caminhada cristã. Foi aí que eu entendi que nós precisamos passar por um processo de consolidação, né? Eu acredito que muitos que estão aqui já passou por esse processo de consolidação. Eu brinco, o pastor Carlos é uma pessoa que faz muito isso aí, né? Sempre ele está na casa do irmão, ele está fazendo uma campanha, sempre ele está fazendo um processo. A pastora acho que faz isso também, não faz, pastor? Direto está na casa dos irmãos. O presbítero Pedro acho que faz muito isso também. Os outros irmãos, eu acredito que tem muitos aqui que faz, tá, irmão? Estou dando um exemplo dos que eu sei que eu vejo, né? Mas não quer dizer que os outros não fazem. Pelo amor de Deus, tá, amados irmãos? Então é um processo, né, que dá um pouquinho de trabalho para quem está consolidando. Não dá, pastor, um pouquinho de trabalho? Mas é o período que a gente mais cresce, né? Porque a gente estuda mais da palavra,
E a gente ensina a palavra de Deus, ela fala que aquele que ensina, esmere em fazer. Então aquele que ensina, esmere em fazer. A irmã Carla é professora, né, irmã Carla? Ela sabe a matéria de cor sorteado, não precisa nem ler o livro, né? Você já sabe as matérias tudo, né? Ou seja, tanto ensinar, ela já sabe fazer com praticidade, não é assim, minha irmã? Então esse é o nosso desafio na caminhada cristã, ganhar vidas, mas também fazer um processo de consolidação para essas pessoas permanecerem firmes. E a gente acha que apenas essas pessoas estão ganhando a caminhada cristã, mas não. Nós estamos sendo os mais beneficiados, porque nós estamos aprendendo mais da palavra de Deus e nós precisamos, de forma mais, falhou a palavra, a gente precisa praticar aquilo que a gente ensina de forma mais intenso, né? E isso nos leva a um crescimento espiritual. Isso nos leva a sair realmente da área religiosa. Porque todos os dias você vai para sua casa, o que você faz? Você vai orar para aquela pessoa, né? Você vai, às vezes aquela pessoa está passando por adversidade e ela vai ligar para você, e no momento que você está ali trocando as experiências que você viveu com aquela pessoa, você está se fortalecendo ainda mais na fé. Então um dos segredos da caminhada cristã é acompanhar, consolidar pessoas. E quando a gente faz essa consolidação, a gente aumenta nosso nível de fé, né? E isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas. Mais pessoas sejam alcançadas. E o reino de Deus, ele vai a cada dia mais sendo povoado. Depois do processo de consolidação, eu falo que tem mais um processo, que é o processo mais íntimo, que é o processo de discipulado. Quando você faz, dando um exemplo, 2 meses, você faz um acompanhamento com aquela pessoa, naturalmente você não precisa mais convidar aquela pessoa para estar no lugar que você está. Automaticamente aquela pessoa, ela sente o desejo de ir onde você está, né? Vou dar um exemplo, pegar a pastora novamente de exemplo, né? Que é uma discipuladora da igreja, né, pastor? A pastora fala assim: eu vou no encontro de mulheres, irmã. Aí o que as irmãs fazem, pastor? Também vou, pastor, põe meu nome lá, não é assim? Ou seja, porque ela fez um trabalho de discipulado, então as pessoas querem caminhar com você. Eu penso assim, que Jesus no começo, no início da caminhada dele, ele chamou as pessoas para ir até ele, mas chegou um determinado momento que depois dele fazer o processo de consolidação com as pessoas, ele não mais chamava as pessoas para seguir ele. As pessoas automaticamente já seguiam a Jesus. Eles ouviam falar aonde Jesus estava, eles automaticamente queriam ir aonde Jesus está. Então é um processo que nós vamos entender. Quando nós fazemos um processo de consolidação, automaticamente pessoas vão querer nos seguir. E aí está a oportunidade da gente crescer espiritualmente e de multiplicar, né, o conhecimento, a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Quantas pessoas às vezes vão parar? A gente não tem dimensão. Quando a gente começar a fazer esse processo, esse trabalho de forma eficaz, quantas pessoas vão querer ouvir você para ensinar, para ajudar, auxiliar eles sobre várias áreas da vida deles, sobre o casamento, sobre a área da adolescência, sobre o noivado, sobre um namoro, sobre o emprego. E automaticamente a gente também ajuda o pastor, né? Porque senão a carga fica toda para o pastor da igreja, né? Aí o nosso pastor acaba desgastando o pastor, ele pega toda a carga, né? Então eu acredito que o Senhor, ele nos chamou para isso, para ser multiplicadores. Então você está sendo convidado pelo Senhor para ser um multiplicador de almas, multiplicador de vidas, né? Um pastor, quando ele começa a construir um rebanho, qual que é a esperança que ele tem ali no meio das ovelhas, no meio do rebanho? Aquelas ovelhas se multipliquem, não é assim? Só que às vezes a ovelha vem para a igreja, ela espera que quem multiplica? O pastor. Só que o pastor, ele cuida, ele ajuda a dar o alimento, ele cuida, ele tosa, ele tira o carrapato, ele lava, ele dá banho, né? Mas quem multiplica as ovelhas são quem? As ovelhas, né? Então é esse discernimento que a gente tem. Nós estamos sendo convidados para o Senhor, para começar a multiplicar. Nós estamos numa geração que precisa-se urgente a multiplicação de ovelhas no meio da igreja. Quando a gente sai lá fora, a gente vê a quantidade de pessoas que estão sendo bombardeadas por Satanás. A gente vê a quantidade de pessoas lá fora que estão morrendo. A gente vê a quantidade de pessoas que estão envolvendo em caminhos que não deveriam se envolver. E às vezes nós estamos apenas vindo para a igreja. Não estou falando que isso é geral, amados irmãos, pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente apenas nos conforma, pastor Ricardo, em vir para a igreja, sentar na igreja, alimentar da palavra. A gente sai fortalecido, né? Nossa vida muda, nossa vida espiritual muda, nossa vida em todas as áreas muda, mas a gente esquece de duplicar
focar nisso. A gente esquece que tem pessoas lá fora que estão precisando daquilo que a gente recebeu. Quem aqui gostaria de quer morar agora? Está ansioso para morar no céu? Quem aqui está ansioso para morar no céu? Mas sabia que lá fora tem um monte de gente que não está ansioso para morar no céu? Eles não têm nem expectativa de morar no céu. Eu lembro um dia que eu estava fazendo um evangelismo na praça. Aí eu cheguei na praça, eu parei para uma pessoa e falei com ela assim: você gosta de boa notícia? Ela falou: quem que não gosta de boa notícia? Só que ela estava triste. Ela falou assim: quem que não gosta de boa notícia? Eu falei: então hoje eu saí da minha casa para te dar uma boa notícia. Aí eu perguntei para ele: se hoje fosse o último dia da sua vida, você iria para o céu ou para o inferno? Ele respondeu bem rápido e prático assim para mim: claro que eu iria para o inferno. Eu falei: por que você iria para o inferno? Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo e outro, eu faço aquilo e outro. Aí eu peguei e falei com ele: eu também fazia isso. Eu também um dia eu tinha essa esperança também que um dia eu iria para o inferno. Até um dia alguém me contar uma boa notícia. Hoje eu vim contar uma boa notícia para você, né? Aí eu comecei a falar para ele, mostrar para ele que todo ser humano não é digno de ser salvo. Eu falei com ele assim: a palavra de Deus, ela fala que todos os nossos acertos, eles são como trapos de imundícia diante dos olhos de Deus. É algo abominável diante dos olhos de Deus. Então o nosso acerto, a nossa perfeição é algo que não se compara à perfeição de Deus. E ali eu falei com ele: então, ainda que a gente venha acertar tudo, ainda é muito pouco para a gente merecer a salvação. Aí ele falou assim: ué, mas é assim? Eu falei: é. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele viu que eu sou falho, Ele viu que você é falho. Ele tomou a decisão de fazer a maior declaração de amor da história. Ele tomou a decisão de entregar o filho dele para se esvaziar da natureza divina. E contei toda a história da cruz para ele. E eu falei com ele: se hoje você tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, né, tomar a decisão arrependendo dos seus pecados, entregar a sua vida nas mãos dele, para ele mudar a sua vida, começar a mudar a sua vida, existe uma esperança para você, ainda que você já cometeu tudo isso. Existe uma esperança para você se tornar uma nova pessoa, né, e você alcançar a salvação, e você não ter mais, ter a esperança mais de ir para o inferno, e sim ter a esperança de morar com Deus. Ele falou: mas é assim? Eu falei: é assim, né? A caminhada cristã é simples. Às vezes somos nós que complicamos ela, e às vezes tem muitas pessoas lá fora, nesse exato momento, que estão para tirar a vida porque elas não têm esperança de ir para o céu. Existem pessoas nesse exato momento que estão suicidando, talvez na nossa cidade, talvez em outras cidades, porque elas perderam a esperança de ir para o céu. Elas têm uma convicção muito grande que elas vão para o inferno. Elas têm uma convicção muito grande que o pecado delas é tão grande que Deus não é capaz de perdoar elas. E a única pessoa capaz de levar a mensagem da salvação para essas pessoas é eu e você. Eu gosto sempre de fazer uma coisa, eu sei que tem alguns irmãos que não gostam, mas eu gosto de fazer isso, né? Vira para o irmão que está do seu lado, aí o irmão fala: lá vai o pastor mandar virar para o irmão do lado e falar com ele. E fala com ele: a única pessoa, fala com o seu irmão do seu lado, a única pessoa que pode levar esperança para uma pessoa é você, vaso. Meus amados irmãos, então não se prenda, não guarde a palavra para você, não seja baleia espiritual. Eu sempre falo isso, né? Quem aqui sabe o que é baleia espiritual? Quem aqui sabe o que é baleia espiritual? Não, ninguém sabe. A baleia espiritual é aquele cristão que vem para a igreja e só alimenta. Ele está meio gordinho igual eu assim espiritualmente, né? E esquece de compartilhar o alimento com outras pessoas. O alvo é a gente alimentar e compartilhar o alimento. Só que às vezes a gente alimenta e esquece de compartilhar o alimento. Aí a gente vai ficando o quê? Obeso espiritual. E quem é que já viu uma pessoa obesa espiritual? É a pessoa que gosta do sofá espiritual. O que é o sofá espiritual, pastor? A pessoa não quer fazer mais nada na igreja, né? Quer só ficar sentado. Ô irmão, vai ter um encontro em tal lugar. Ah, não, mexe com isso não, pastor, misericórdia. Ah, vai ter um evangelismo em tal lugar. Ah, eu acho que eu não vou não, né? Aí quando a gente se torna obeso espiritual, a gente passa a não ter mais produtividade. A gente começa a procrastinar as coisas do reino do céu. E nós perdemos com isso, e o reino do céu perde também com isso. E Deus precisa fazer um trabalho dobrado, né? Ele precisa trazer outra pessoa novamente para poder trabalhar aquela pessoa, para aquela pessoa alcançar aquela outra pessoa. Já parou para pensar que às vezes aquele ente querido, aquela pessoa que você ama tanto,
ela ainda não veio para Jesus porque você não pregou para ela? Quem é que já parou para pensar nisso? Quem é que já parou para pensar nisso? Talvez você está orando lá para o seu irmão 50 anos, brincando, né? 10 anos. Ó Deus, quebranta o coração do meu irmão. Ó Deus, age na vida dele. E Deus está agindo, mas está faltando só você ir lá e entregar a mensagem da cruz para ele vir. Você está orando para o seu cônjuge 10 anos, o marido não vem de jeito nenhum, nem amarrado, né? Mas você esqueceu de pregar para ele não vem, né? Então, amados irmãos, vamos começar a anunciar a palavra de Deus. Você está sendo convidado para sair, né, da onde você está, para ganhar vidas, consolidar vidas, discipular vidas, para que o reino do céu avance, para que o céu seja povoado, para que o reino do céu seja proclamado e cresça mais na terra. Amém? Eu quero convidar os irmãos a fechar os olhos nesse exato momento. Queria que você, nesse exato momento, você falasse com Deus. Nesse exato momento você possa se conectar com o Pai. Você, nesse exato momento, possa reavaliar a sua vida, ver como a sua vida está. Talvez Deus entregou vários dons na sua vida e você sabe. Deus entregou o dom da palavra nas suas mãos, Ele entregou o dom de ensino nas suas mãos. Deus entregou o dom, né, que você tem uma facilidade para atrair pessoas. Deus entregou o dom da palavra, dom de pastoreio, dom de missionário, missionária, dom para louvar. Deus te entregou um dom para louvar, não cantar, mas para louvar. É algo diferenciado que Deus entregou quando você abre a boca para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Pessoas são atraídas, coração de pessoas são quebrantados. E todos esses dons que Deus entregou nas suas mãos está guardado. E talvez nesse exato momento é o momento de você falar com o Senhor, falar: Deus, me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas. Me perdoa por ter guardado todo esse tesouro precioso que o Senhor entregou nas minhas mãos. Me aviva novamente nessa noite, Senhor, revitaliza a minha vida nessa noite. Nessa noite eu quero sair da minha zona de conforto espiritual. Nessa noite eu quero levantar a minha cabeça. Nessa noite, Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Nessa noite eu quero voltar, Senhor, em direção ao meu chamado, ao meu propósito. Nessa noite eu quero, Senhor, sair daqui com uma pessoa que vai fazer diferença na minha geração. Nessa noite eu quero ser uma pessoa que faça diferença como Davi, uma pessoa como Samuel, uma pessoa como os discípulos, como Pedro, como Paulo. Nessa noite eu quero ser como uma pessoa, Senhor, que anda pelas ruas da minha cidade e que a minha sombra, Senhor, venha tocar na vida de outras pessoas, venha curar pessoas. Eu quero, Senhor, começar a viver, Senhor, algo sobrenatural na minha vida. Não para que eu seja reconhecido por pessoas, mas para que o Senhor seja reconhecido através da minha vida. Eu quero começar a fazer mais, eu quero ir além, Senhor. Eu quero começar a colocar a mão sobre os enfermos e ver enfermos ser curados. Eu quero, Senhor, começar a orar por pessoas para que cadeias, barreiras, correntes sejam quebradas, vidas sejam libertadas, vidas sejam libertas. Talvez nessa noite você pode dizer ao Senhor, falar: Senhor, eu tenho orado pela minha família há muitos anos, mas nesse ano eu quero ver algo sobrenatural do Senhor acontecendo na minha família. Eu quero ver a minha família ser alcançada, eu quero ver meu pai ser alcançado, eu quero ver a minha mãe ser alcançada, eu quero ver meus irmãos ser alcançados, eu quero ver o meu amigo ser alcançado, eu quero ver minha amiga ser alcançada. Senhor, usa-me nessa noite, usa-me, Senhor, a partir de hoje como um vaso precioso nas mãos do Senhor. Usa-me nessa noite, Senhor, como instrumento nas mãos do Senhor. Me coloque nos lugares corretos, coloca na minha vida, Senhor, as pessoas corretas, para que de alguma forma essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo do Senhor que habita em minha vida. Eu não quero mais entrar nos lugares e sair sem que nada aconteça naquele lugar. Eu quero entrar nos lugares, ó Senhor, e sair, mas deixar a presença do Senhor impactando naqueles lugares através da minha vida. Eu quero ser um agente modificador de ambiente. Eu quero ser um agente modificador de vidas através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Talvez nessa noite você precisa falar com o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, me perdoa, por muitas das vezes eu não tenho dado liberdade para o Senhor fluir conforme a vontade do Senhor na minha vida. Então nessa noite eu quero pedir perdão, eu quero te dar liberdade, Espírito Santo, para que você possa me conduzir, para que o Senhor possa conduzir a minha vida, para que o Senhor possa operar na minha vida, trabalhar na minha vida, mudar o que tem que ser mudado, começar a mudar as coisas na minha casa, para que eu possa ser uma Bíblia ambulante primeiro dentro da minha casa,
E depois para que eu possa ser uma Bíblia ambulante andando pelas ruas da minha cidade. E que as pessoas façam leitura da tua palavra por intermédio da minha vida nas ruas. Talvez nessa noite você pode apresentar algumas pessoas diante do Senhor. Talvez o Senhor nesse exato momento vai colocar algumas pessoas na sua vida, na sua mente nesse exato momento. E nesse exato momento você pode falar para o Senhor, fala: Senhor, me dê oportunidade, Senhor, para ganhar essa vida. Me dê oportunidade, Senhor, para me fazer um trabalho de consolidação com essa pessoa. Me dê oportunidade para me discipular essa pessoa conforme a tua palavra, Senhor. Talvez algumas pessoas que entraram aqui nessa noite, como aquela pergunta que eu fiz no início: quantos aqui se sentem discípulos de Jesus? Quantos aqui se sentem discípulos do Senhor? Talvez existam pessoas que nessa noite que ainda não se sentem discípulos de Jesus, mas talvez nesse exato momento você pode falar para ele, falar: Senhor, eu quero sair daqui nessa noite como um discípulo do Senhor, eu quero ser discipulado pelo Senhor. Coloque um grande homem de Deus na minha vida a partir de hoje. Coloque uma grande mulher de Deus na minha vida a partir de hoje, Pai, para que Ele possa me auxiliar na caminhada, para que Ele possa me orientar, Senhor, como caminhar na caminhada cristã, conforme a palavra do Senhor. Eu não quero mais ser o mesmo, Senhor. A partir de hoje eu quero ser uma ovelha produtiva. Eu quero ser uma ovelha que multiplique mais ovelhas. Eu quero ser uma ovelha que traga mais ovelha para esse lugar, Senhor. Talvez você pode dizer nessa noite, fala: Senhor, eu quero ser aquela pessoa que vai levar alegria para o meu trabalho. Eu quero ser aquela pessoa que vai levar união para o meu trabalho. Eu quero ser aquela pessoa que vai levar o amor para o meu trabalho. Eu quero ser aquela pessoa que vai levar uma alegria contagiante para o meu trabalho. Eu quero ser uma pessoa que vai levar a presença do Espírito Santo de Deus para o meu trabalho. Eu quero ser, Senhor, a pessoa que vai levar o Espírito Santo de Deus para a minha empresa. Eu quero ser a pessoa que vai fazer a diferença na vida dos meus funcionários. Os meus funcionários vão falar que nunca se houve na vida deles um patrão igual a eu, igual a mim, Senhor. Meus amados irmãos, Deus tem uma porção maravilhosa para a sua vida. Que você possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Não aceite mais ser apenas mais um aonde você passar, mas seja a pessoa que vai fazer diferença naquele lugar. Querido Deus, querido Pai, graças te dou, Senhor. Eu sei que o Senhor é maravilhoso. Eu sinto a presença do Senhor na nossa vida neste lugar. Eu sinto a presença do Senhor pairando neste lugar. Eu sinto a presença do Senhor pairando nas nossas vidas. Nos dê discernimento a cada dia, nos dê sabedoria a cada dia, Pai. Nos dê maturidade a cada dia para que possamos viver, Senhor, como representantes do Senhor aonde passarmos. Que nós possamos neste ano, Senhor, viver um tempo maravilhoso, que mesmo no meio de pandemia, que possa ser um ano, Senhor, de oportunidade de vida ser alcançadas. Papai querido, abra, Senhor, as portas do céu sobre esta igreja, sobre as nossas vidas. Opera com as mãos poderosas do Senhor neste lugar, Senhor, para que esse lugar seja povoado por vidas, porque existem vidas lá fora que estão sedentas pela palavra do Senhor e que elas ainda não sabem. Mas que essas vidas venham a ser atraídas para este lugar. E que seja necessário, Senhor, esse lugar aumentar. Que seja necessário subir paredes neste lugar para comportar mais pessoas neste lugar. Para que vidas sejam alcançadas. Para que vidas sejam transformadas. Para que lares sejam transformados. Para que jovens sejam restaurados. Para que vidas sejam restituídas. Para que vidas sejam libertas, meu Pai.